se lê, como se interpreta estes projetos, para que possamos então confeccionar as flautas nas 7 ou 8 alturas. Quando você recebe os projetos, você vai receber dessa forma, em PDF, outros em JPEG, que foram os que eu corrigi e adaptei. Então vamos pegar aqui a flauta em si, porque eu vou aproveitar para fazer uma correção sobre o vídeo que eu publiquei anteriormente ensinando a fazer a flauta Bansuri em si. No final do vídeo eu mostro o projeto, tem uma pequena errata, onde se lê no furo 4, 285, leia-se 258,5, ok? Aqui está corrigido. E eu já reenviei para os amigos que compraram os projetos e esse erro apareceu aqui. Também agradeço ao amigo João lá da Bahia, que foi tentar fazer e disse, olha, não tá batendo, né? Aí eu tive que medir, mas é que a gente vai elaborando o projeto, a gente faz a revisão muitas vezes e sempre ainda fica um detalhe, né? Eu penso que dessa vez está tudo certo. Então vamos lá, vamos interpretar o projeto. Aqui está a flauta tenor em si. Como descobrir a medida para qualquer tonalidade a partir da regra de 3, você vai encontrar no final deste vídeo, eu coloco o link. E o desenho é do amigo Ribamar Cabral, lá de Natal, grande professor Ribamar, que fez esses desenhos para mim, trabalhando com a escala na formatação industrial. Então vamos interpretar então a flauta. Aqui é o comprimento total do tubo, ok? Esse é o comprimento total do tubo. Então aqui está o tubo, comprimento total do tubo, 677 milímetros. Vamos interpretar por partes. Então aqui, ó, 45 milímetros daqui até aqui, ou seja, 45 milímetros será a distância daqui até o centro do furo do sopro. Daqui até o centro do furo do sopro. 24 milímetros é o quanto você vai encaixar a rolha. 24 milímetros. Então eu vou encaixar a rolha 24 milímetros. Aqui ela vai ficar encaixada 24 milímetros. 10 milímetros é o diâmetro do furo. Então esse desenho aqui, uma bolinha com uma barra cortando, quer dizer o diâmetro do furo, 10 milímetros. O que são 10 milímetros? 10 milímetros é o mesmo que 1 centímetro, né? Você pega a régua, entre cada centímetro existem 10 milímetros. Aqui nós temos então, logo em seguida, o diâmetro do tubo. Então o diâmetro do tubo, o diâmetro interno, né? Ou seja, medindo a parede interna. Se você pegar um paquímetro e medir daqui para cá, por dentro, dá 21. Mas quando você vai na loja para comprar, você fala assim, eu quero um tubo de 25 milímetros para fazer uma flauta de PVC. Claro que o dono da loja não vai entender nada, eu até fiz essa brincadeira no outro vídeo. Então você vai pedir um tubo de 25 milímetros marrom. Você chega numa loja de material de construção e fala assim, eu quero um tubo de 25 milímetros marrom. Você pode reaproveitar de resto de construção, que normalmente eu faço isso também. Mas para vendas de flautas, eu recomendo que você compre, porque os tubos vêm com menos arranhões. Acontece às vezes de conseguir tubos sem arranhões, guardados, sorte também. E aí eu consigo, a partir daí, dar um desconto. O material é barato, o que vai realmente pesar na hora de colocar o preço é a mão de obra. É demorado polir, é muito demorado fazer o polimento, é demorado para fazer o polimento interno de cada furo, né? Então, por isso é que a gente coloca o valor referente a mais a mão de obra do que o material e as ferramentas em si, que não são muito caras. Aqui está então o primeiro furo.
Daqui até aqui ao centro do primeiro furo, buraco 1. Buraco 1, 113 milímetros. Buraco 2, 167 milímetros. Daqui do começo da flauta, até o centro do furo do buraco 3, do começo da flauta até o centro do furo do buraco 3, são 207 milímetros. Furo 4, do início da flauta até o centro do furo 4, 285,5 milímetros. Daqui até aqui, ao centro do furo 5, 309 milímetros. Daqui até aqui, ao centro do furo 6, 356 milímetros. Estas são as medidas para confeccionar uma flauta transversal de PVC em si. E todos os outros projetos têm a mesma formatação. A diferença são as medidas. A técnica de confecção das flautas também é a mesma. Só mudam as medidas, comprimento, se é tubo de 25, se é o tubo de 20. Todos os projetos estão disponíveis para venda, mas se você preferir adquirir uma flauta para ter uma cópia, se você fizer a primeira cópia, você conseguirá fazer todas as outras, porque a técnica de confecção é a mesma para todas as outras. Também está pronto o CD infantil As Crianças e a Natureza, um CD produzido com instrumentos alternativos, flautas de PVC, tambores de PVC, violas de lata, contrabaixo de garrafão, contrabaixo de gaveta, canudinhos, diversos instrumentos praticamente inéditos. É um CD sobre educação ambiental. As histórias são contadas e narradas com as trilhas sonoras utilizadas também com instrumentos alternativos. As canções e as cantigas também são inéditas, com exceção de Alecrim, que é domínio público. O CD está disponível no Mercado Livre, na Livraria Cultura, os links estão aqui abaixo do vídeo. Ou se você preferir falar diretamente comigo, escreva para este e-mail aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.